Fala, torcedor tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é novo por aqui, já deixa um like, se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades do São Paulo. Separei um trechinho aqui da mídia esportiva, trazendo aí a eliminação do São Paulo. São Paulo que foi batido aí pelo Botafogo. São Paulo que no primeiro tempo fez um primeiro tempo ali razoável. O Botafogo dominou ali o primeiro tempo, mas no segundo tempo conseguiu atacar mais aí o Botafogo. Galera que perdeu um gol aí no primeiro tempo e Lucas Moura desperdiçou um pênalti também. Então é isso aí. Se gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal, para de enrolação e bora pro vídeo. Terminou agora no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbis. O São Paulo foi eliminado da Libertadores pelo Botafogo, mas foi no sufoco, hein? Nos pênaltis, o Botafogo venceu por 5-4 depois de um empate por 1-1 no tempo normal. Então, está definida uma semifinal, né, de um dos lados da chave. E vamos começar a falar primeiro sobre esse jogo eletrizante, né, para falar dos pênaltis cobrados por jogadores do São Paulo e do Botafogo, depois de um ótimo jogo, eu diria, no estádio do São Paulo. Mansur, boa noite. Boa noite, Felipe. Alex, todo mundo que assiste o Troca. Se a gente somar os 180 minutos, tá muito bem entregue a classificação ao Botafogo, né? O Botafogo teve uma superioridade enorme no primeiro tempo do Nilton Santos. O Botafogo, num segundo tempo, um pouco mais equilibrado, mas o Botafogo ainda era melhor time do que o São Paulo, embora o São Paulo tenha tido naquele segundo tempo a melhor oportunidade do jogo. O Botafogo foi claramente melhor no primeiro tempo dessa noite no Morumbis, e o São Paulo foi bastante superior no segundo tempo, na minha opinião. Se você somar isso tudo, a classificação está bem entregue. Agora, é curioso pesar também, e o futebol escreve essas histórias, que no jogo de hoje, pelo menos as 3 melhores oportunidades do jogo foram do São Paulo, né? O Botafogo sai na frente, o São Paulo tem o pênalti, o São Paulo tem boas chances, especialmente no segundo tempo, e acaba não conseguindo converter. De todo modo, vai para a semifinal um excelente time de futebol que é esse Botafogo, e o São Paulo conseguiu, no segundo tempo do jogo de hoje, fazer algo que é bastante difícil, que é ser superior e empurrar para trás esse grande time do Botafogo. Mas no todo o Botafogo é melhor time, tem mais recursos, tem um investimento inclusive maior do que o São Paulo, e pelo que joga na temporada está muito bem colocado na semifinal da Libertadores. E pelo desempenho, passe Flamengo, passe Peñarol, para mim será favorito nesse confronto da semifinal. Como já era contra o próprio São Paulo no confronto das quartas de final, né? Sara, trazer detalhes sobre o que foi esse jogo do estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbis, né, com 60 mil pessoas por lá, um ambiente incrível, como costuma ser o Morumbis em noite de Libertadores. Mas no primeiro tempo, surpreendeu, eu imaginava um jogo mais equilibrado. Embora, né, se a gente fosse conversar aqui, conversamos ontem a respeito disso, eu imaginava um Botafogo, mesmo jogando no Morumbis, dominante em relação ao São Paulo. Mas não imaginava a dominância, né, o domínio, né, o domínio que o Botafogo teve, o tamanho do domínio que o Botafogo teve na primeira etapa. Achei que o São Paulo fosse conseguir jogar mais bola a ponto de o Zubeldia mexer no time com 35 minutos do primeiro tempo, né, Mansur? Isso. O São Paulo não via a bola. O São Paulo não conseguia lidar com a forma muito eficiente, muito eficaz do Botafogo pressionar. A saída de jogo do São Paulo, ela ficou muito prejudicada pela ótima pressão do Botafogo. A partir daí, ou o São Paulo esticava a bola, não conseguia ganhar o duelo, o Botafogo, a partir daí, e aí recuperava e conseguia ir criando volume o tempo todo. Foi um primeiro tempo de domínio do Botafogo. Ainda assim, se a gente olha o lance do gol, a gente vai ver o Savarino desarmando o Luiz Gustavo. Isso. Se a gente pensa nos encaixes de marcação da pressão do Botafogo, de fato o Savarino era quem pressionava o Luiz Gustavo. Mas o lance não acontece numa saída do São Paulo, né? Numa pressão de saída. É um chute longo do Botafogo. A bola cai com o Luiz Gustavo e aí domina no peito e acaba perdendo um pouco do controle a ponto do Savarino roubar. Isso, né, a partir do domínio do Luiz Gustavo, a bola escapa e o Savarino consegue roubar. De todo modo, o Zubeldia percebe que precisava fazer uma intervenção no jogo, né? Porque o São Paulo não conseguia sair de trás. E o que eu acho que algumas coisas que eu acho que mudam a partida. Ele coloca o Luciano no lugar do William Gomes, o Luciano passa a ser o meia central, né? O Lucas vai para a direita. O Lucas vai para a direita. Rato pra inicialmente esquerda. O Rato vai para o lado esquerdo.
Mas, principalmente, a grande mudança para mim é a partir da saída de... Especialmente no segundo tempo, a partir da saída de bola. Que ele começa a fazer a saída de bola com o Rafinha mais os 2 zagueiros e faz o Wellington ganhar muita altura já inicialmente. E isso começa a fazer os jogadores de lado do Botafogo, que normalmente já precisam trabalhar muito, começam a ter muito trabalho com... E o São Paulo, aos poucos, vai conseguindo ter escape nessa saída de bola. Por vezes, o Bobadilha vinha buscar essa bola junto com os zagueiros para fazer uma troca de passe e conseguir escapar. E por vezes, o Wellington conseguia sobrar pelo lado. O São Paulo vai conseguindo fazer o jogo e acontecer mais no campo do Botafogo. A gente comentava aqui ontem, o Botafogo é excelente com a bola. O Botafogo é excelente pressionando os adversários no campo dele, como fez no primeiro tempo, e dominou o jogo a partir dessa pressão. Mas o Botafogo é um time menos bom, entre aspas, quando ele precisa defender perto da sua área. E aí o São Paulo teve algumas das melhores oportunidades, muitas delas, por vezes, a partir de cruzamento, a partir de muita entrega também. Um jogo do São Paulo do segundo tempo de muita entrega, de tentativa de desarme e ataque rápido. E o São Paulo consegue fazer algo que é muito difícil da gente ver, que é colocar o Botafogo um pouco mais para trás. Tanto que o Botafogo começa a ter muito mais saída com chute longo, porque o São Paulo também se predispõe a pressionar mais. Quando encontra o gol com o Calleri, não dá para dizer que para os 90 minutos dessa noite era um lance que era um placar que não contava o jogo. Mas nos pênaltis eu acho que a classificação do Botafogo para os 180 minutos ela está justa. E tem alguns detalhes, né, a respeito do jogo que eu acho que tem talvez interferência direta no resultado, né? Para mim, por exemplo, Alex, me chamou muito a atenção a queda física do Botafogo, né? O Botafogo, que foi muito dominante na primeira etapa, tem a impressão de que não conseguiu fisicamente sustentar o jogo da segunda parte, né? O Botafogo deixou de pressionar muito lá no campo de ataque, não conseguiu mais vencer duelos como vencia no primeiro tempo. E tem um detalhe, o gol do São Paulo acontece da maneira mais previsível que a gente podia imaginar, né? Cruzamento e gol do Calleri. O São Paulo tentou muito isso ao longo do jogo, sem sucesso. Até que há uma substituição do Botafogo. Vocês podem me dizer aqui se vocês acham que há uma interferência nisso ou não. Quando o Arthur Jorge tira o Barbosa, que já tinha um cartão amarelo, né? E coloca o Adrielson. E depois dessa saída, coincidentemente ou não, o Calleri consegue, na sua primeira vitória pelo alto, meter a bola na rede, Bastos, né? No lance, quem está no lance é o Bastos. Sim, exatamente. Mas é por isso que eu queria entender se vocês acham que é apenas uma coincidência, né? Porque o Barbosa ele é um exímio cabeceador, né? Assim como o Calleri. E vinha levando vantagem, né? Porque normalmente era ele quem estava disputando essa bola com o Calleri. Felipe, mas hoje o Calleri acabou vencendo ali depois da saída dele. Você traz uma característica que a gente falou. Não tem nada de demérito pela melhora do São Paulo, mas é óbvio que de uma maneira estranha, assim, eu falo pelo que o Botafogo vem produzindo essa parte física, eu também, é algo que não pode deixar passar. Fisicamente, eles realmente perderam um pouco de energia. E isso ficou perceptível. Aí vem essa questão. A troca, tomou o gol por causa da troca? O Barbosa, que foi super bem, que tipo de bolas que vieram quando o Barbosa estava lá? Lógico que ele tem uma estatura maior. O Botafogo, enquanto teve gás, ele protegeu muito essa questão do portador da bola. Então não era um cruzamento tão livre para chegar naquela área tão da maneira que foi. Então, às vezes, comparar só a questão da troca, eu acho que ela vai além nesse sentido. Então, o jogo fluiu muito mais, porque também o Botafogo não conseguiu seguir com aquele ritmo dele, nem para atacar e nem para marcar. Ele ficou muito exposto. Isso é uma característica, sim. E, óbvio, que o São Paulo se aproveitou. Aí a diferença que a gente falava da questão de decidir em casa. Né? Lógico que é melhor, tem esse gás a mais porque a torcida te empurra, tem uma necessidade, uma obrigação. O São Paulo entrou com o pé no freio, com aquela... peraí, vamos nos encaixar. E o primeiro tempo ele teve essa dificuldade. E no segundo tempo, estranhamente, realmente o Botafogo, eu achei que ele caiu de produção, mas o gol eu não colocaria somente na conta, né? Mas eu acho que a liberdade até que o São Paulo teve nessas transições que o Botafogo não conseguiu seguir. Tem uma curiosidade no lance do gol do Botafogo, do São Paulo. Naquela altura já estava em campo o André Silva. Isso. O Michel Araújo... Ele quem cruza a bola, inclusive, para o gol. Então, o Michel Araújo era o lateral esquerdo. Os dois entraram juntos. O Michel Araújo tem uma característica de um meia, né? Sim. Que, por vezes, já jogou até como meia ponta pelo lado esquerdo muitas vezes.
A minha impressão era que aquilo ali era uma última cartada do Zubeldia para ter um jogador mais ofensivo pelo lado esquerdo e ter 2 jogadores de estatura na área. Não o André Silva fazer o cruzamento. Só que o que acontece? O Botafogo, numa saída de bola, porque a essa altura o São Paulo já tentava pressionar, mas não tinha muito a perder no jogo, faz uma bola longa, ela cai, a segunda bola cai no pé do Matheus Martins, que em tese era o jogador do lado direito, quem faria a recomposição pelo lado esquerdo, mas ele estava mais pelo centro para ganhar essa segunda bola, ele perde o domínio, aí a bola é esticada direto no André Silva. E aí o André Silva faz o cruzamento para o Caleri. Perfeito, por sinal, o cruzamento, né? Sai perfeito. E outra Eu imagino que o plano era o André Silva estar na área junto com o Caleri, mas por uma circunstância ele estava fazendo o cruzamento. Dentro de uma característica, a gente falava, normalmente, o Botafogo ele chega com 5, 6 na área quando ele está atacando. O São Paulo, desde o primeiro tempo, tudo muito espaçado, com Só o Caleri em muitos momentos. Depois ele ganha a companhia do Luciano. É lógico que tem uma falha ali de deixar ele subir tão sozinho daquele jeito para um cruzamento maravilhoso. Você tem que estar sempre perto do atacante. Isso é um fato, ainda mais um cara do tamanho do Caleri. Só que tinha o quê? Tinha acho que só ele na área naquele momento. Então era um cruzamento, para um momento de pressão, você fala assim, poxa vida, não seria nem ideal, porque era o André que estava cruzando e só o Caleri lá dentro. Então teve esse espaçozinho que ele soube aproveitar. Vamos continuar falando daqui a pouquinho sobre o jogo, porque Paulo César de Oliveira já está com a gente aqui pra gente. Ele achou que não vinha hoje! Vai ter que trabalhar o seu PC aqui, porque houve lances em que a gente tem, né, dúvidas sobre a marcação do árbitro, né? E o PC está aqui para conversar com a gente. PC, tudo bem, PC? Boa noite, meu amigo. Boa noite, Diniz. Tudo bem, graças a Deus. Ótima noite para você também, para o Mansur, para o Alex. E para todo mundo que está em casa acompanhando o Troca. Vale a gente fazer a ressalva, né, PC, que a gente não tem as imagens do jogo de hoje, porque... Tô brigando com a câmera aqui. Eu olhei para cá, a câmera veio aqui. Eu olhei para cá, mas agora vamos na câmera certa. Elástico, aqui. Né? Eu sou dinâmico. O cara tem que correr atrás de mim, né? Ô, PC, vale a gente ressaltar que como a gente não tem os direitos da Libertadores aqui no Sport TV, a gente não vai poder mostrar as imagens como a gente costuma fazer quando o PC está aqui participando do programa. Mesmo assim, achamos importante trazer o PC, porque você que é São Paulino, botafoguense, o amante do futebol e que pôde assistir o jogo, né? O jogo passou na Globo, então você viu os lances e está aguardando os comentários. Então o PC está aqui para a gente comentar sobre alguns detalhes. PC, um lance que chamou a atenção durante a transmissão, ainda no primeiro tempo, foi uma joelhada, né, que houve ali num lance em que o jogador do Botafogo estava caído e vem um joelho ali no rosto, né, do jogador botafoguense. E os botafoguenses entendiam que talvez pudesse ter sido configurada ali uma agressão por ter sido né, uma joelhada proposital. É verdade que não teve muita força, né, mas é um lance proposital e os jogadores estavam querendo a expulsão do jogador do São Paulo. É isso, um jogo bastante movimentado, né, com a arbitragem do argentino Dario Herrera e com o VAR, com o VAR mais experiente da América do Sul, Mauro Viliano, que inclusive atuou nas últimas edições da Copa do Mundo. Deixa eu só fazer uma correção que eu falei ao contrário. Foi o Marlon Freitas, né? Quem acerta o joelho no rosto do Caleri ali, né? Isso, eu falei ao contrário, então era o Marlon Freitas ali que talvez pudesse ser expulso. Né? Na verdade, exatamente isso, né? Foi no momento que o jogo estava parado, que o Caleri já estava no chão. E uma coisa que a gente sempre comenta aqui é a questão que você deve sempre julgar a ação e não a consequência, né? Eu acho que esse lance ele vem à tona justamente por conta da expulsão do fim de semana do Carlinhos, naquele enrosco ali com o Kahneman, né? No entreveiro com o Kahneman, que a gente trouxe aqui, que claramente o Kahneman teve uma ação de simulação, de supervalorização da ação do Carlinhos, mas teve a ação. É isso que você tem que julgar, que teve, na minha visão, uma ação clara do Carlinhos ali, que se incomodou com a presença do Kahneman e acabou atingindo o rosto. No lance de hoje eu entendo completamente diferente. Acho que o Caleri estava ali no chão, o Marlon Freitas se aproxima dele naquela questão de aproximar, teve o contato sim, mas eu não vi ação do Marlon Freitas para dar a joelhada. E isso foi exatamente, até teve uma reação ali do Caleri, mas não tem o movimento da joelhada, da conduta violenta. Por isso que eu entendo que a conduta da arbitragem ali foi correta no jogo de hoje. Mas para provocar o adversário, né? Foi mais uma provocação. Chegou para fazer uma presença, né? Para se colocar ali. O Caleri tentou aproveitar aquela proximidade. Aquela cheirada na patela ali, vamos dizer, né? Tá certo. E agora o lance que é o mais polêmico da partida, né? O pênalti que foi marcado a favor do São Paulo
numa cabeçada muito próxima, né, PC? Você sempre costuma dizer da proximidade da ação do atacante em relação ao defensor. E ali era coisa de centímetros, né? A bola realmente pega no braço do Barbosa. E alerto para mais um detalhe, quando a imagem se aproxima, depois do toque no braço do Barbosa, há um toque com a mão do Lucas. A bola bate na mão do Lucas e sobe mais um pouquinho. Queria ouvi-lo sobre a tua interpretação, PC. Então, esse foi um lance, Diniz, bastante complexo, que eu analisei durante o jogo. Depois, no intervalo, nós tivemos na TV Globo uma imagem que era exclusiva nossa, porque apesar, como a gente tem o direito na TV aberta, no intervalo a gente rodou uma imagem que era exclusiva nossa, e aí eu, em comunicação com o nosso time lá da coordenação, voltei com o nosso time de operadores aqui para avaliar a jogada. E para mim, desde o primeiro momento, e eu pude confirmar isso depois, o pênalti foi do Bastos e não do Barbosa. Isso. Né? Inclusive o árbitro sinaliza quando ele sai da cabine do VAR. O cartão amarelo para o Barbosa foi por reclamação, porque com a mudança da regra, quando o jogador, mesmo que se o pênalti tivesse sido do Barbosa, com a mudança da regra, quando ele está ali disputando a bola e a bola bate, tem um toque que é involuntário, você só marca a penalidade e não aplica o cartão. O cartão só deve ser aplicado quando o jogador deliberadamente, que a gente sempre cita, né? A mão do Suárez vai lá com a mão até a bola. E no detalhe, com essa câmera exclusiva nós da TV Globo, que eu tive a oportunidade de avaliar, a bola não bateu no braço do Barbosa, porque se tivesse batido na mão do Barbosa não seria pênalti, porque ele estava numa ação de disputa com o braço bem recolhido. A bola bateu na mão do Lucas. O Lucas cabeceou a bola bateu na mão do Lucas e depois no braço do Bastos. Mas você não acha que foi o contrário? Porque a imagem é essa aproximada, eu tive a impressão que ela bate primeiro no Bastos e depois no movimento em que o Lucas está subindo a mão assim, dá uma resvalada na bola e ela sobe um pouco mais. Não, foi diferente. Eu fui lá no detalhe com a ajuda dos nossos operadores e com essa imagem exclusiva nossa da TV Globo. Após a cobrança do escanteio, o Lucas subiu para cabecear. Ele cabeceia, a bola bate na mão do Lucas e aí o toque na mão do Lucas é acidental, não é faltoso. Só seria faltoso se após esse toque na mão dele a bola entrasse diretamente no gol ou criasse a chance imediata. Ele cabeceou, bateu na mão, sobrou e aí imediatamente se ele fizesse o gol imediatamente. Aí esse toque na mão dele que foi de segunda regra involuntário, foi acidental, ele não é faltoso. O pênalti foi do Bastos, que ao subir na primeira disputa, ele perde o tempo, não cabeceia, e aí ele está com o braço aberto, esse é até o sinal que o árbitro faz na saída, depois da saída da cabine do VAR, e com esse, mesmo estando de costas, mas com esse braço aberto, ampliando o espaço do corpo de maneira antinatural, o jogador assume o risco da bola bater no braço. Então, a penalidade foi do Bastos. Inclusive, na transmissão, a gente ficou com essa dúvida do Barbosa ou não, mas ela não bateu na mão do Barbosa. A ação do Barbosa era de disputa, numa ação normal ali de disputa. Se tivesse batido na mão dele, não seria pênalti, até porque ele está com o braço abaixado ali, disputando o espaço com o Lucas, mas o pênalti foi do Bastos, que estava com o braço aberto, ampliando o braço, né, mesmo de costas, mas ampliando o espaço de maneira antinatural, e aí o jogador nessa posição ele assume o risco, por isso foi marcado o pênalti. Inclusive o Cruzeiro teve um pênalti muito parecido contra o Juventude, um pênalti do Gabriel Inocêncio, uma bola que é cruzada no segundo pau que o Lautaro cabeceia, o Gabriel Inocêncio ele perde o tempo da bola e depois do cabeceio do Lautaro ela bate no braço do Gabriel Inocêncio, marcado o pênalti. Então é um lance assim que muitas vezes a gente fala assim, o jogador de costas não tem intenção, não pode ser marcada a penalidade, mas quando ele perde o tempo da bola e não cabeceia e depois ele tá e o Bastos inclusive, a gente fala, será que foi para se equilibrar? Nem foi um movimento tão desequilibrado, porque o braço esquerdo dele estava abaixado, né? O braço esquerdo abaixado e o direito muito aberto, ampliando o espaço do corpo, e o pênalti, na realidade, foi do Bastos. E essa, inclusive, foi a sinalização do Dari Herrera quando ele saiu da cabine do VAR, indicando, o Marlon Freitas até contestou, né, dizendo que tinha batido no ombro, mas a bola bate efetivamente naquele braço aberto do Bastos. Você achou correta a marcação? E na minha avaliação, o pênalti foi bem marcado. Um lance muito assim, no detalhe,
que eu vi durante o jogo, depois do intervalo, principalmente depois que rodou a nossa imagem exclusiva, eu fui de novo com os nossos operadores que me auxiliaram, e aí eu ratifico assim que realmente foi bem marcado o pé. Rapidinho, 2 observações aqui para te ouvir também sobre isso. A questão da distância, a cabeçada ter sido muito próxima, né? Porque estava a centímetros ali a cabeçada do braço do Bastos. Não tem interferência? E outra, você não achou que a posição do Bastos era uma posição natural de quem estava subindo para cabecear? É uma ótima observação. Quando se o Bastos ele está mais próximo e está tentando disputar a bola, mas o braço não está ampliando de maneira antinatural. O braço está numa posição natural, ele está disputando, procurando espaço aqui com o adversário, ok. Mas a partir do momento que ele não cabeceia, que a bola já passou, e aí com esse braço completamente aberto, aí sim, mesmo com a distância curta, mas a posição dele muito ampliada, ele está assumindo o risco da bola bater. Por isso foi marcada a penalidade, que na minha avaliação foi correta. O lance, assim, que até demorou, a checagem foi demorada, porque ele vai buscar o detalhe ali, se aquela mão é do Lucas, se a mão é do Barbosa. Inclusive, teve essa dúvida. Acho que o VAR também deve ter analisado como tocou na mão do Lucas, ele passa a ter uma avaliação, mas o toque na mão do Lucas é acidental, porque ele mesmo que cabeceou a bola, né? Então, a partir do momento que ele cabeceia, tem esse toque acidental, e aí vai no Bastos, que já tinha ficado na primeira disputa por ter perdido o tempo da bola, e aí quem estava na ação de disputa com mais proximidade era o Barbosa, que não tocou na mão dele. Aí o Bastos, a partir do momento que ele está com esse braço muito aberto, ampliando o espaço, ele passa a assumir o risco. E aí, na minha avaliação, o pênalti foi que é para fechar mesmo. Você acha que era lance para o VAR chamar? Independentemente, não é uma questão interpretativa, o VAR fez certo de chamar. Para mim, fez certo de chamar, porque tem esse conceito dessa ampliação do braço muito aberto e numa posição que o árbitro em campo certamente não viu, né? A Conmebol sempre divulga os áudios e amanhã a gente vai poder avaliar até com um pouco mais de precisão, mas certamente no campo de jogo, se com várias repetições a gente teve dificuldade para buscar todos esses detalhes, no campo, certamente o Dari Herrera não deve ter percebido. Inclusive, a própria transmissão, ela vai para o segundo lance, que foi o cabeceio do Luiz Henrique, né? Que estava com a mão muito próxima. O próprio diretor de imagem ali não sabia o que estava sendo checado, porque ele foi mostrar o segundo momento, quando o Luiz Henrique cabeceia a bola. Então, e certamente a participação do VAR para mim é correta, porque o campo dificilmente deve ter visto com esses detalhes. E aí, a partir do momento que o campo não tem uma narrativa, e eu acho que o áudio deve ficar claro sobre isso, que não vai ter uma narrativa condizente com a imagem que o VAR está vendo, aí sim é lance para participar. Então é isso aí, torcedor tricolor. São Paulo que acaba de ser eliminado e fica só no Brasileirão. São Paulo, acredito que não tem mais chances de competir pelo Brasileirão e fica só com o Brasileirão. Acaba tava apostando aí nas Copas, mas acaba de ser eliminado pelo Botafogo. Então é isso aí, São Paulo que faz um bom jogo, um melhor segundo tempo, domina ali o segundo tempo ali, consegue chutar mais vezes ali contra o gol do Botafogo e consegue converter um gol ali com o Caleri que fez um gol de cabeça com assistência de André Silva. Mas no final a decisão foi para os pênaltis. São Paulo que não conseguiu aí passar pelo Botafogo, desperdiçando aí 2 bolas. Caleri desperdiçou a primeira e Rodrigo Nestor desperdiçou a segunda, que acabou cedendo aí a classificação para o Botafogo. Então é isso aí, se gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou dessa partida. Então é isso aí, vou ficando por aqui e até a próxima, valeu!